Muito bom dia, muito bom dia. Estamos aqui caminhando aqui numa sombra, né? Mas nós vamos aqui caminhar para uma região iluminada, porque nós vamos hoje iluminar a sombra. É isso que nós vamos falar hoje, sobre a sombra da personalidade. Vamos lá? Então, vamos direto ao assunto aqui com o nosso dicionário junguiano para ver o que ele fala sobre a sombra. Ele começa assim: na psicologia analítica, o termo é assumido com o significado específico do outro lado da personalidade. Então veja bem, hoje nós vamos falar sobre a sombra na perspectiva da sombra da personalidade. Mas o que é a personalidade? Como que eu entendo a personalidade? Eu estou falando como eu entendo porque cada um pode ter o seu entendimento e eu acredito que cada um deva ter o seu entendimento, o seu próprio entendimento. Então nós não estamos aqui discutindo coisas teóricas, se o que eu estou falando está de acordo com o que o Jung fala, com o outro fala. Nós estamos interessados no fenômeno humano que nós demos o nome de sombra e como isso pode nos ajudar em entender, em compreender mais profundamente o nosso aluno, o nosso assistido, para que possamos melhor ajudá-lo no seu desenvolvimento. Então aqui o nosso papo psicomotor não é um papo teórico, tá bom? Então vamos lá. Sombra da personalidade. O que seria a personalidade então? A personalidade seria um complexo, um conjunto de características que ele tem um aspecto corporal e um aspecto psíquico. Então ele é vamos imaginar um núcleo, vamos imaginar, para formar uma imagem psíquica, uma esfera que ela tem uma dimensão corporal e uma dimensão psíquica, uma dimensão física, material, mais condensada, e uma dimensão mais etérea, mais volátil, que é a dimensão psíquica, mais imaterial. Então esse complexo, que é esse conjunto de características que orbitam em torno de uma consciência que é o ego, nós chamamos de personalidade. Então, o que seria a sombra da personalidade? É isso que nós vamos falar. Mas antes de a gente entrar nesse assunto específico de hoje, a personalidade para nós também é um fractal do indivíduo como um todo. Então, esse complexo, ele tem todas as características maiores, mais universais da individualidade. Então, quem não assistiu o nosso vídeo de ontem, onde a gente fala sobre a individualidade, o símbolo da individualidade, que nós usamos a mandala, é interessante a gente dar uma olhadinha lá, se você ainda não viu. Porque a personalidade nós estamos considerando como um fractal do indivíduo como um todo. Então ele é um complexo que tem as suas características, mas ele não está descontextualizado do indivíduo como um todo. Ele reflete muita coisa do indivíduo como um todo. E tem uma teleologia para isso, tem uma finalidade para que isso aconteça. Então, uma pessoa que seria essa personalidade, ela está apresentando, ela trouxe consigo ao nascer essas características porque tem um objetivo. Deve ter uma teleologia para isso. Então ela tem essas características, ela trouxe ao nascer essas características. Vamos imaginar assim, que ela pegou certas características da individualidade que precisam ser trabalhadas e ela trouxe
na personalidade. Algumas características nós chamamos de positivas e que favorecem o desenvolvimento dela, e outras características que são negativas, vamos chamar assim, que desfavorecem o desenvolvimento da própria individualidade. Por isso ela trouxe para que elas sejam trabalhadas. Então isso formou esse complexo da personalidade dela. Então quando ela nasceu, quando a criança nasce, ela já vem com essa personalidade, que é esse complexo, esse conjunto de características que se expressam em parte psíquica e em parte corporal, que se expressa com suas características positivas e com suas características negativas, entre aspas. Só que quando ela vai, essa criança, esse indivíduo que nasceu e portanto é uma criança, vai se desenvolvendo, parte desse complexo da personalidade ele vai reprimindo e guardando na sombra. Chegamos no nosso tema de hoje, que nós chamamos sombra da personalidade. Então vamos ver aqui o que nós temos aqui no dicionário junguiano. Vamos ver novamente a partir dessa pequena reflexão. Na psicologia analítica, o termo é assumido com o significado específico do outro lado da personalidade, e por isso daquela parte obscura da psique, enquanto tal inferior e indiferenciada. Então, aqui ele está trazendo uma outra característica, ele chama do outro lado, é que está na sombra. Do outro lado o quê? Da consciência. Ela não existe outro lado do nada, né? Nós estamos mergulhados no todo, mas é do outro lado da minha consciência, porque ela foi para a sombra. Teve algum motivo que algumas características desse complexo que nós nascemos foi para a sombra. Normalmente nós reprimimos isso. A sociedade nos impõe valores, tal, que a gente vai reprimindo. Ou nós mesmos reprimimos por nossa própria conta, o ego reprime por sua própria conta, porque ele acredita que aquilo é ruim, que aquilo é vergonhoso, aquele seu jeito não vai ser aceito pela sociedade, então ele guarda na sombra. Então nós ficamos com uma personalidade, pessoas que não se expressam na sua inteireza, na sua integridade, porque ela reprimiu parte da personalidade na sombra. Mas ele fala aqui também, enquanto tal inferior e indiferenciada. Inferior não que é menor, porque quando nós vamos desenvolvendo alguns aspectos da nossa personalidade, ele vai se diferenciando e vai se desenvolvendo. Então, é um jeito de falar que ele fica superior em relação ao outro que fica inferior porque não se desenvolveu. Então ele fica ali, muitas vezes na sombra, aquele aspecto da própria personalidade, e fica indiferenciado na inconsciência. Quando eu vou dando conta daquelas características, das minhas características, da minha personalidade, eu vou dando conta que ela existe, eu vou diferenciando ela do coletivo. E eu vou aceitando aquela dimensão. Poxa vida, eu acho que eu sou um cara inteligente, meu pensamento é legal, tal. Então eu estou desenvolvendo essa forma de pensamento e vou desenvolver, e eu aceito isso. Então eu vou desenvolvimento. Agora tem aquela outra, puxa vida, eu não sei me relacionar emocionalmente. Então isso aí é difícil para mim, eu não entendo como é que funciona. Se for intelectualmente, ok, mas emocionalmente eu não me dou bem, então eu vou reprimindo isso, eu vou jogando lá, não desenvolvo esse aspecto, essa dimensão da minha personalidade, que é o sentimento, e ele fica indiferenciado ou menos diferenciado que o pensamento. Só estou dando um exemplo. E daí muitos aspectos eu acabo que envolve as minhas emoções, como eu não sei lidar com isso,
Então tem aspectos da minha personalidade que eu não sei, ele me causa, me gera certas emoções. E como eu não sei lidar com isso, com as emoções, eu coloco lá na sombra, deixo lá. Como que eu não deixo escondido, como se ele não existisse. Mas ele está lá e ele vai ficar incomodando até eu olhar para ele, aceitar ele e integrar ele à minha personalidade, a gente diferenciar ele. Integrar a personalidade também implica em eu trabalhar com isso. Se for um aspecto que eu acredite que não seja legal, eu posso trabalhar isso a fim de assimilar e integrar esse conteúdo. E olha só que interessante, isso muitas vezes se dá a partir do self e não do próprio ego. Os critérios de aceitação, os critérios de aceitação a gente deve aceitar em todos os aspectos, eu acho, né? Meu ponto de vista. Agora, se a gente vai trabalhar isso para transformar isso em outra coisa, aí já é uma outra coisa que deveria ser feito na perspectiva do self e não do ego. Porque o ego, o que ele faz? Ele fala, não gostei disso, coloco na sombra. Então vamos lá, ele continua aqui. E por isso daquela parte obscura da psique, enquanto tal inferior e indiferenciada, que de diversos modos é necessariamente remetida e operativamente remissível à parte superior e diferenciada da própria psique durante o processo de individuação. Então, eu jogo na sombra, mas pode ser que eu retome ela, trabalhe ela, integre a psique, que é importante, e vá me desenvolvendo, porque isso faz parte do processo de individuação. Agora tem uma partezinha aqui muito bacana para nossa reflexão, olha só, que o Jung fala dessa vez. Todo indivíduo é acompanhado por uma sombra, e quanto menos ela estiver incorporada à sua vida consciente, tanto mais escura e espessa ela se tornará. Se as tendências reprimidas da sombra fossem totalmente más, não haveria qualquer problema. Mas, de um modo geral, a sombra é simplesmente vulgar, primitiva, inadequada e incômoda, e não de uma malignidade absoluta. Ela contém qualidades infantis e primitivas, que de algum modo poderiam vivificar e embelezar a existência humana. Mas o homem se choca contra as regras consagradas pela tradição. Então o que ele está falando aqui, olha, se a gente colocasse entre má e boa, muitas coisas que nós colocamos na sombra da personalidade, da nossa própria personalidade, a gente não aceita aquele meu traço de personalidade e coloco na sombra. Eu reprimo, porque a sociedade também, eu vejo que eu vou ter problema se eu assumir aqueles traços da minha personalidade. Então eu reprimo. Então não é que seja má, necessariamente má, se a gente olhar nesse aspecto de bom ou ruim, mal ou bom. É que ele é inadequado, é infantil, é primitiva. Então eu reprimo. Quando eu reprimo, eu deixo de trabalhar. Eu deixo de olhar para ela. Eu deixo de olhar para ela e falo, olha, esse complexo aqui que eu reprimi da minha personalidade, que eu coloquei na sombra, ele é só primitivo. Então eu vou olhar para ele com carinho, com aceitação, com amor, com perdão, e vou trazer ele, incorporar a minha personalidade, onde ele nunca deveria ter saído, e vou trabalhar isso para transformá-lo de repente em alguma coisa mais madura, mais individualizada. Interessante, né? Então muitas coisas que nós reprimimos na nossa própria personalidade são coisas que não são más. Elas são simplesmente vulgar, primitiva, inadequada e incômoda. Elas contêm qualidades infantis e primitivas que de algum modo poderiam vivificar e embelezar a existência humana. Poderia ser benéfico para todos, para mim e para a humanidade.
Mas o homem se choca contra as regras consagradas pela tradição. Então nós temos uma cultura, quando nós nascemos, nós temos uma cultura aí da nossa família, da nossa cidade, do nosso país, do planeta, daquele momento, daquela fase histórica de desenvolvimento da cultura do planeta. Então, aquilo que eu trago, de repente, se choca com aquilo. Vamos supor que eu traga características muito avançadas para uma época. Então vai haver um choque, a sociedade vai reagir contra aquilo e vai me induzir a que eu reprima essas qualidades. E é muito sutil isso, às vezes nem tanto, né? Mas é muito sutil, então a gente acaba reprimindo lá para... Sabe aquela coisa? Melhor para não evitar confusão, eu não sei lidar com isso, o meu sentimento também não é tão desenvolvido, eu não sei como lidar emocionalmente com essa história, então é melhor reprimir, deixa lá na sombra, que assim eu evito problemas. Mas daí você não fica inteiro, daí você prorroga uma situação, você adia, você procrastina uma situação que nós temos que enfrentar em algum momento da nossa existência. Então, aí que é o grande desafio, né? Enfrentar a própria sombra, olhar para o que tem nela, ver as coisas, diferenciar coisas que são primitivas, que são infantis, olha, vamos amadurecer essas coisas, ou tem essas coisas aqui que de repente não são boas, são, né? São coisas que eu preciso olhar e preciso trabalhar com isso de forma a amadurecer também, mas talvez com outros aspectos, com outros valores mais elevados, mais que façam bem para o meu próprio desenvolvimento, bem para o próprio desenvolvimento da humanidade, enquanto nossa família humana, no nosso coletivo, né? Bom, aí ele fala uma outra coisa aqui muito interessante, olha. Portanto, em geral, o termo indica uma unidade complexa dotada de vitalidade autônoma. Então, assim, ó, é um complexo autônomo. O que significa? Ele tem vida própria. Então, a sombra, a gente coloca vários complexos lá na sombra, que cada sombrinha dessa, que cada complexo desse tem uma vida autônoma e forma uma comunidade lá autônoma, uma comunidade que nós chamamos de sombra. Então tem vários complexos vivendo lá como se fossem autônomos e eles fazem parte de mim, da minha individualidade, no caso aqui da minha personalidade até. Mas como eu coloquei na sombra, eles têm a vida própria deles. E nós sofremos as consequências de tudo isso. Muitas vezes com sofrimento, com comportamento inadequado, com decisões menos sábias, porque nós não resolvemos. A nossa visão de mundo fica deturpada pela lente da sombra. Como que nós vemos o mundo? Então, se a gente não resolver a sombra, nós vamos ver o mundo de uma determinada maneira, nós vamos tomar atitudes de uma determinada maneira, nós vamos intervir no mundo de uma determinada maneira. Agora, se nós olharmos para a sombra, aceitarmos as sombras e trabalharmos aqueles conteúdos que a gente acredita que sejam importantes serem trabalhados, outros desenvolvidos, os aspectos positivos que nós colocamos na sombra, a gente vai desenvolver. Os aspectos negativos nós vamos trabalhar para transformá-los e a partir dali desenvolvê-los. Aí nós vamos integrando, assimilando e integrando a personalidade aqueles aspectos nossos que nós colocamos na sombra, na nossa sombra. Então ele fala assim, ó, voltando, portanto, e mais em geral, o termo indica uma unidade complexa, uma unidade, né, aquela família lá, que é aquele coletivo de sombras, sombrazinhas, dotada de vitalidade autônoma, ela tem vida própria, que é fundamentalmente o negativo de cada indivíduo, que o próprio homem pode apenas perceber sentimentalmente e intuitivamente.
aqui, olha, ele começa a falar uma coisa muito importante, porque olha, a gente não olha para a sombra via de regra, para a nossa própria sombra, nós não reconhecemos que ela existe. Então, por exemplo, na nossa prática psicoterapêutica, educacional, às vezes fica claro para a gente aquele aspecto da sombra daquela personalidade, que é o nosso aluno, que é o nosso indivíduo assistido. Mas não resolve você chegar e falar: ô fulano, puxa vida, olha, descobri aqui, eu tenho uma sacada fantástica, dá uma olhada na sua sombra aqui, olha, você tem isso aqui que você precisa resolver. Nossa, não é assim que funciona. Então, olhar para a sombra já é a primeira dificuldade. E você veja, só um parênteses, muitas vezes a sombra vai se manifestando nos sonhos de forma simbólica, então ela vem devagar, vai se mostrando aos poucos: olha, eu estou aqui, eu quero ser olhado, eu quero ser tratado, eu quero fazer parte da personalidade, pô, você me reprimiu, olha aqui, ó, através dos sonhos, porque é uma linguagem simbólica, então vai aos pouquinhos, vai aparecendo. Então o ego fica assim: nossa, que significa isso? Não estou entendendo. E aos pouquinhos vai. Então é um meio natural que o indivíduo, que a natureza faz com que o ego vai percebendo a sua própria sombra. Um dos meios. O interessante seria se cada indivíduo falar assim: puxa vida, será que eu tenho sombra mesmo? Vou prestar atenção. Porque se tenho alguma coisa na minha sombra da personalidade, se eu resolver isso, vai ser bom para mim. Então, em vez de esperar que alguma coisa aconteça que me force a olhar para a sombra, eu vou tomar a iniciativa de olhar para a sombra conscientemente, numa boa. Sou eu, é parte de mim. Então primeiro eu vou resolver entre Deus e eu, vamos chamar assim. Depois a gente vê o que a gente faz com a sociedade, como se a gente vai se adaptar à sociedade agora com esses conteúdos da minha sombra assimilados, integrados à minha própria personalidade. Então ele continua assim. Então ele fala aqui, ó, pode apenas perceber sentimentalmente e intuitivamente. Você entendeu? A gente não percebe racionalmente assim, ó, claro, nítido. Não, é intuitivo. Começa aquela intuição. Ó, tem alguma coisa aí, não é possível. Sentimentalmente, que é uma outra linguagem. A linguagem da alma é sentimental, né? Poderíamos dizer. Enquanto presença psíquica unitária é inconfundível, a sombra é continuamente observada por Jung, de um lado, nas relações que o homem instaura consigo próprio e com os outros, no decorrer da sua vida cotidiana e da sua incessante atividade imaginativa diurna e noturna, durante os sonhos, inclusive. Do outro lado, na fenomenologia do mito, da fábula, do conto de fada, do romance e da poesia. Então aqui, ó, nós falamos lá que muitas vezes a gente começa a dar conta da sombra através da intuição, do sentimento. Mas tem outras linguagens também que a gente vai falando: poxa vida, você vê um conto de fadas, você ouve aquela história e fala: nossa, mas não sei, parece que eu me identifiquei com isso de alguma forma. Parece que essa história, esse conto de fadas está falando de mim. Mas como assim? Do que será? De repente está falando da sua sombra. Está dando um toque para você olhar para a sua sombra. Mesma coisa, uma fábula, um romance, uma poesia. De repente você vai no cinema, assiste um filme e fala: nossa Senhora, como mexeu comigo esse filme. Vai ver que ele deu alguns toques para você da sua sombra, conteúdo da sua sombra. E olha só, ele fala aqui que a sombra é continuamente observada por Jung, de um lado, nas relações que o homem instaura consigo próprio e com os outros. Então, o psicanalista, no caso Jung, no nosso caso, como
professores terapeutas, psicomotricistas, terapeutas, psicoterapeutas, terapeutas, nós vamos aguçando o nosso olhar e vamos observando aquela situação, aquele comportamento, aquelas dicas que a sombra está falando, eu estou aqui, porque muitas vezes é mais fácil alguém que está de fora perceber do que eu perceber a minha própria sombra. E muitas vezes eu projeto a minha sombra nos outros. Vamos fazer aqui uma experiência. Uma experiência nós conosco mesmo. Não precisa ninguém mais participar. Se eu perguntasse assim para mim mesmo, o que tem nos outros que me incomoda profundamente, mas eu não tenho nada a ver com isso? Será que vem alguma coisa à minha mente? Pô, eu não gosto de uma pessoa arrogante, pelo amor de Deus. Nossa, como eu fico revoltado. Por que todo mundo não é humilde como eu? Será que eu não sou arrogante, mas eu coloquei na minha sombra? Então, eu acabo sendo arrogante sem perceber. Eu tenho atitudes, decisões a partir de uma arrogância interna que está na sombra, é inconsciente, eu não percebo, ela é autônoma, como se fosse uma outra pessoa, e eu mesmo faço isso, todo mundo vê que está do meu lado, menos eu. Então eu projeto a minha sombra nos outros. Agora, professora, terapeuta, nós estamos aqui num papo psicomotor entre amigos e principalmente entre profissionais. Então, esse conhecimento ele não é para sair por aí julgando os outros. Pelo amor de Deus, muito menos nossos alunos, os pais dos alunos, os nossos pares da escola, da clínica. Esse conhecimento é para que nos ajude no nosso próprio autoconhecimento, em primeiro lugar, para que nós possamos dar para o outro aquilo que a gente já tem. Então, se a gente tem uma personalidade integrada, nós vamos ter maior facilidade em ajudar o nosso aluno, o nosso assistido, a integrar a personalidade dele. Porque nós já passamos pelo próprio processo que nós estamos nos arvorando a conduzir o nosso aluno, o nosso assistido, nesse mesmo caminho, que esse grande caminho que o Jung chama de individuação e que passa por esses degrauzinhos, que um deles seria a absorção, a assimilação, a tomada de consciência da sombra, e daí nós trabalharmos os aspectos negativos para transformá-los em coisas boas que nos ajudem no nosso desenvolvimento, no desenvolvimento da humanidade, e aquelas coisas que são somente primitivas e infantis da nossa personalidade, a gente assuma com muito carinho, como um adulto pega uma criança no colo e fala, olha, você é criancinha, tudo bem, eu te amo, eu aceito você, mas agora vamos caminhar, vamos crescer, vamos amadurecer, e assim a gente vai assimilando e integrando conteúdos da sombra na nossa própria personalidade, na nossa própria individualidade, porque a personalidade faz parte da individualidade, não é isso? Então é isso, espero ter ajudado aí a nós, todos nós, inclusive eu e o Thor, né, Thor, a iluminarmos as nossas sombras e assimilarmos e integrarmos nossas sombras e, consequentemente, poder ajudar melhor o desenvolvimento do nosso aluno, do nosso assistido. Tá bom? É isso aí, espero que você tenha gostado, fique com Deus, até mais, tchau, tchau! Agora eu quero saber de você, quais foram as suas conclusões e reflexões? Deixe a sua resposta aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, dê seu like, compartilhe nas suas redes sociais e não se esqueça de visitar o nosso site
psicomotricidadepositiva.com.br e conhecer o nosso curso Como Prescrever Atividades Psicomotoras. Por enquanto é só, ficamos por aqui. Muito obrigado.